E aí, galerinha, beleza? Tudo certinho? Bem-vindos aqui, meus saleiros e minhas luminárias, estejam à vontade que nós vamos estudar hoje a lição dessa semana. A gente vai falar essa semana sobre um camarada que teve uma função muito importante, uma coisa muito importante, um cara que foi diferente de todo mundo da época dele, que o pessoal não gostava dele pelo jeitão dele, porém ele estava fazendo o que Deus queria, isso mesmo. Nós vamos falar sobre o João Batista, o primo de Jesus Cristo. Ele era primo ali de Jesus, a mãe dele era primo de Maria, ele estava meio na família. Mas antes de qualquer coisa, e aí, já se inscreveu aqui no canal? Não, tô esperando, vai, se inscreve aí. Aperta o botãozinho rapidinho, não vai custar nada, vai, rapaz. Isso, agora curte o vídeo aqui, curtiu? Mais importante, compartilha com a sua galerinha que nós temos a lição dos adolescentes aqui toda semana, beleza? Beleza? Então vamos para a história do João. O João, ele foi um arauto do rei, ele foi um precursor de Jesus Cristo. Mano, o que é isso, velho? Eu não sei o que é isso. Um arauto é aquele que anuncia a chegada de alguém. E o precursor é aquele que anuncia a chegada de alguém. João estava anunciando a chegada do Messias, de Jesus Cristo. Ah, agora eu entendi! E muita gente, até hoje lá dos judeus, eles acreditam que o Messias não veio, que Jesus ainda não veio. E eles esperam Elias para anunciar que o Messias está chegando. Inclusive, eles têm uma tradição lá na Páscoa, que eles deixam na mesa um lugar vazio, representando ali que eles estão esperando Elias chegar para anunciar a chegada do Messias. Chega gente, não chega gente, vai chegando, a bagunça danada e o Messias já chegou e vai voltar. E tem gente que está esperando ainda, respeitamos, mas eles têm essa tradição, entendeu? O João, ele veio para anunciar, que o Cordeiro de Deus viria no lugar dele. E o João Batista, ele tinha um jeitão, como eu disse aqui, diferente das outras pessoas. O João Batista se vestia diferente. E as roupas dele não eram de pano, como na época, eram de peles de animais. E ele comia gafanhotos silvestres e mel. O João veio para anunciar a volta de Jesus e ele chamava o pecado pelo nome. Ele falava mesmo, não tinha esse negócio de mimimi não. Ai, não, tadinho, isso aqui não. Você tá errado, você tá pecando, você tem que se arrepender, que o Cordeiro de Deus está vindo. Toma jeito na vida, rapaz. Era mais ou menos por aí. E com isso, João Batista incomodava muita gente. Por exemplo, os líderes religiosos saíram de Jerusalém, foram lá para onde ele estava pregando, para poder ver pessoalmente o que esse camarada estava falando. Inclusive, em determinado momento da história, eles meio que enfrentam lá João Batista, fazem uns questionamentos, E ele fala, você é Elias, você é o Messias, quem você é? João pega e fala, eu sou a voz que clama no deserto. E chama eles de raça de víboras, chamou os caras de cobra. Por quê? Porque eles eram mentirosos e estavam vivendo da maneira que eles queriam e não de como Deus queria. E a pregação do João era, se arrepende para ser batizado. Naquela época já se tinha o costume de se purificar antes de entrar no templo, as mulheres também, todo mundo tinha esse costume, mas o batismo do João era diferente, era um batismo de arrependimento. Um novo homem, arrepende aqui, vamos batizar e daqui para frente você muda. E eles foram lá para conferir essa situação. E no meio da confusão, o João pregando o evangelho, falando, mostrando para as pessoas ali a verdade, ele certa vez falou alguma coisa sobre o rei Herodes. Falou a verdade sobre o rei Herodes ficou meio bravo. Vocês dois vieram aqui para saber o que eu penso do seu rei? Pois eu vou dizer. Ele vive e reina em pecado. E ele roubou a esposa do irmão dele. E esse é um pecado pelo qual ele terá que responder a Deus. E o João falou as verdades sobre Herodias e ela ficou muito chateada e prenderam João Batista. O João estava lá na cadeia, estava preso, Estava assim meio triste, mas será que Jesus mesmo que é o Messias? E ele pediu para os discípulos ir lá confirmar isso com Jesus, e Jesus confirmou. E ele ficou muito feliz, ou seja, a missão dele, ele entendeu que tinha tido sucesso. Missão dada é missão cumprida. Diferentemente do mundo que nós entendemos, como você entende o sucesso? Como na sua cabecinha aí você vê o sucesso? Sucesso é quem tem dinheiro? Sucesso é quem está na televisão, fazendo show, jogando futebol? Qual é a sua percepção de sucesso? Para Deus, a percepção de sucesso é muito diferente do que acontece no nosso mundo. João Batista, por exemplo, o João pregou o evangelho, o João foi preso e o João morreu. E a morte dele foi esquisita. A Salomé, que era filha de Herodias,
estava um dia na festa do palácio dançando. O Herodes estava cheio de esgoró, o Herodes achou ela muito bonita, se encantou com ela. O Herodes chegou e falou assim, ó menina, o que você me pediu eu te dou metade do meu reino para você, tudo que você quiser. A mãe dela, Herodias, que estava ofendida porque o João falou umas verdades para ela, e tem gente que não gosta de ouvir as verdades, falou assim, pega a cabeça do João. Cabeça do João. E João Batista teve a cabeça nele, foi decapitado. E entregaram para essa menina a cabeça do João na bandeja de prata. Quando eu era pequeno, eu vi um filme sobre a vida de Jesus e mostrou uma cena da cabeça do João na bandeja de prata. Gente, eu fiquei muito assim, impressionado, que trem quando eu era pequeno. Mas, olha que morte trágica. Aí você vai falar comigo assim, ai, mas o João pregou, fez tudo e morreu desse jeito? Como assim? Como que ele teve sucesso? Como eu falei aqui, o sucesso para Deus é diferente do que o sucesso que nós enxergamos. João Batista, ele teve sucesso no trabalho dele, na missão, para ser um mensageiro do rei. E quando Jesus voltar, eu imagino Jesus dando um abraço nele muito apertado, Deus chegando nele, e os dois conversando ali e agradecendo, porque João aceitou essa missão. Eu creio nessa cena. Que coisa mais linda! Para você ter ideia, os discípulos de Jesus, o único que morreu quietinho lá numa cama, deitadinho, foi o João, mas não é o João Batista não, era o João que era discípulo de Jesus, entendeu? Tem dois João, fala do João Batista e fala do João que era discípulo de Jesus, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Então, todos os outros discípulos, eles morreram de mortes terríveis. Pedrão, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado numa cruz, segundo a tradição, né, numa cruz em forma de X, por isso que tem aquela sinalização em ferrovia, Cruz de Santo André. Outros foram decapitados, outros foram arrastados por cavalos, morreram à espada, morreram lança. Só que eles tiveram muito sucesso na missão deles. Então, eles negaram o mundo, negaram o eu e foram viver o que Deus pedia. Isso é sucesso para Deus, entendeu, galerinha? O próprio Jesus Cristo fala na Bíblia que não existiu homem nascido de mulher maior do que o João Batista. O João Batista foi o maior que nasceu aqui na Terra. Por quê? Porque ele aceitou uma mensagem, ele vivia essa mensagem, ele se abdicou de estar no meio das pessoas para se contaminar ali com o pecado que existia na época e chamava o pecado pelo nome. Com ele não tinha mimimi não. O rei estava vindo, o Messias estava vindo e ele não queria que o Messias, né, o rei, encontrasse ali os seus súditos, todo mundo perdido, com cara de bobo para cima e para baixo. Aí você vai falar comigo assim, então quer dizer que eu tenho que me isolar, esquecer do mundo, não fazer mais nada, não ver internet? Não, internet você vê o YouTube, aqui no canal para você estudar, tá bom? Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que João, ele decidiu viver uma vida de ministério, ou seja, uma vida entregue a Deus, anunciando que Jesus ia chegar, que ele ia vir. E agora nós somos os Joões, né? Joãos, Batistas da vida aí, não sei como é que fala, não sou professor de português. Nós somos ele, nós somos os arautos, nós somos os mensageiros do rei. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Ele veio uma vez e João anunciou a chegada dele. Se cumpriu aquela profecia. E tem uma profecia que Jesus vai voltar e que nós temos que anunciar a chegada dele. E aí, você tem sido um Joãozinho, uma Joãozinha, uma Joaninha, né? O menino de João é Joana, né, Beto? Então tá bom. Mas aí, você tem sido um João e uma Joana, Batista, pregando o Evangelho, mostrando quem somos, por que estamos falando desse Jesus, por que ele vai voltar, por que ele morreu? Tudo isso a gente tem que fazer, a gente tem que estar com isso na nossa mente, que nós somos os mensageiros da esperança. Nós somos saleiros e luminárias, entenderam? Então, galerinha, que vocês possam ter entendido aí, através da história de João Batista, que nós temos que deixar de lado algumas coisas que nos atrapalham a ter uma comunhão com Deus, que nos atrapalham a levar a mensagem dele, que você possa entender que o sucesso que o mundo vê não é o sucesso que Deus vê em você. Talvez você não é tão popular entre os seus amigos, mas você fala a verdade, você não vai na onda dos outros. As pessoas tendem, né, naquela época, ela também, os sacerdotes, eles iam um atrás do outro. Um falava alguma coisa, não, vamos fazer então, para a gente não ser diferente, para os outros não falar da gente, né, já que tá assim. Não, João Batista não, ele falou, não, isso aí tá errado, eu não vou seguir. E a gente tem que ser assim, não ser Maria vai com as outras. Nós temos que ser diferentes, tá bom?
Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Mais uma vez te peço, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos da lição, tá bom? Lá no TikTok também nós temos algumas sketchzinhas do dia a dia do cristão, bem divertidos para pregar o evangelho para vocês. Beleza? Espero vocês aqui na próxima semana. Fica com o Papai do Céu. Tchau!